Seja bem-vindo ao Nuvencast, o podcast de quem vive o mercado imobiliário. Eu acho que assim, nenhuma empresa deveria abrir mão desses comitês. Nenhuma, hipótese alguma. Mas é muito importante você ter uma pessoa olhando o ciclo inteiro do negócio. Olá, prazer, sou o Gabriel. Hoje estou muito feliz. Hoje é o primeiro podcast, é o Nuvencast da Nuvinc, é um novo momento. A ideia aqui é trazer grandes nomes do mercado imobiliário, pessoas que têm atuação relevante, para ter trocas, para a gente entender um pouco do que está acontecendo e enriquecer o debate dentro do mercado. E eu não podia nada mais, nada menos do que trazer um grande amigo. O cara é mestre, o cara é um mentor pessoal para mim, já foi meu chefe. E hoje eu tô aqui com o Anthony. Fala aí, Anthony. Isso aí, Gabriel. Tudo bem? Cara, tô muito feliz que você tá aqui. Eu também. Obrigado aí pelo convite, cara. É uma honra iniciar o podcast aí, cara, com você, cara, que é um grande amigo, é um cara que eu confio muito. E, galera, o currículo do cara é bom, hein? Ó. O cara é um executivo com mais de 20 anos de experiência como líder em corporação imobiliária, com atuação em desenvolvimento imobiliário, novos negócios e estratégia em real estate, liderando lançamentos de empreendimentos econômicos e de alto padrão. Alguns resultados que ele já fez: mais de 7 bilhões em VGV estruturados e lançados, aquisição e expansão de mais de 8 bilhões em aquisições de terrenos e ativos imobiliários. Ele é engenheiro, formado pela FEI, pós em Finanças e Economia pela FGV e mestre em Engenharia e Inovação pela UFABC. UFABC, boa. Isso aí, Anthony. Isso aí, cara. Vamos lá, cara. E aí, me conta aí, então, sobre esse mega currículo que você tem. Queria entender, cara, como que você caiu no mercado imobiliário, se foi alguém que te trouxe, como que você entrou nisso, cara. Me conta um pouquinho da tua história, cara. Cara, eu sempre tive o sonho de ser engenheiro, né? E há um tempo atrás eu sempre busquei estudar. Então, você pode ver que pelo meu currículo aí, eu estudei bastante. Então, o desafio que eu sempre tive na minha vida foi, cara, eu preciso estar acima da média, eu preciso me preparar para os desafios que vão vir pela frente. Então, e uma forma que eu encontrei de me preparar para esses desafios foi estudar. Estudar, ler, sempre estar atento ali às novidades do mundo de incorporação, do mercado imobiliário. E eu iniciei a minha carreira justamente pela paixão pela engenharia. E aí eu comecei a fazer engenharia, na FEI, fiz engenharia. Também fiz edificações pela FATEC, então foi quando eu comecei a entender ali um pouco da parte de construção civil. E aí fiz engenharia, depois da engenharia já comecei a trabalhar na área. Meu primeiro emprego na área de real estate foi na Hines. A Hines é uma multinacional americana, ela veio para o Brasil e ela fazia implementação de empreendimentos comerciais para renda. E aí eu comecei a trabalhar na Hines, trabalhei na Hines por um tempo. Vi que tinha muito fit com o que eu gostava de fazer, né? Que é justamente a parte de análise, a parte ali estratégica de empreendimento e tudo mais. E aí fui evoluindo aos poucos na carreira, direcionando ali o meu desenvolvimento para a parte imobiliária. Então terminei a faculdade, depois da faculdade entrei em outra empresa ali focada no mercado econômico. No mercado econômico você sabe que você tem ali uma segmentação, né? da atuação da empresa. Então, cada área era muito focada em sua atividade. Então, eu comecei ali trabalhando também na parte de novos negócios. Nessa época, lá atrás, até parece faz muito tempo, né? Mas eu sou um cara jovem, mas não faz tanto tempo assim. Mais ou menos ali há uns 15 anos atrás, eu comecei atuando ali na parte de novos negócios. E isso, para mim, foi um aprendizado muito grande e que abriu portas aí para eu conseguir me desenvolver no mercado imobiliário. Na parte de aquisição de terreno direto, era mais administrativo? Não, na realidade na parte de aquisição de terrenos, né? Para você que é novo, você não deve ter pego ainda essa etapa onde as incorporadoras, quem comprava os terrenos eram os próprios donos, né? Ou os donos ou os sócios das incorporadoras. E quando eu fui trabalhar lá nessa empresa, que era a MRV, quem fazia a compra dos terrenos era basicamente o Rubens e os sócios dele ali que trabalhavam com ele, né? Então, a empresa foi crescendo, ela saiu de Belo Horizonte, entrou em São Paulo e a estratégia da empresa foi entrar pelo interior. E ela foi evoluindo, avançando ali pelo interior, indo por Ribeirão, depois chegando aqui por Campinas, depois de Campinas, São Paulo.
E aí, quando ela entrou em São Paulo, foi quando eu recebi o desafio de atuar dentro da área de novos negócios, ali para a parte de prospecção, de compra de terreno, negociação. Então, foi nessa etapa que eu comecei a entrar fundo ali na parte de negociação e aquisição de terrenos, né? Oh, legal. E aí, literalmente, então, você ia atrás dos terrenos, visitava os terrenos com o próprio pessoal, com os diretores, com o dono. E uma coisa que é muito engraçada, cara, é que, assim, naquela época não existia GPS, né? Então, assim, para você visitar um terreno, era uma operação de guerra, né? Ia com guia. Com guia 4 rodas. Então, você imprimia ali o mapa geral do guia 4 rodas e fazia a demarcação dos terrenos que você queria visitar. Como evoluímos, hein, cara? Em 20 anos aí, sei lá. Muito mais eficiente, né, hoje, né? Pois é. Mas, assim, a gente montava essa operação de guerra, né, antes de sair do escritório para visitar os terrenos. Então, acabava que a gente tinha um conhecimento muito mais profundo da região, porque a gente estudava a região antes. Se forçava a entender onde você estava, qual rua você tinha que virar. Sim. Então, a gente estudava a região antes, né? Antes de sair do escritório, até para não ficar perdido ali, né? Com o diretor, com o Rubens, que era o presidente da empresa, enfim. A gente acabava estudando todo o mapa ali da região que a gente ia visitar os terrenos. Legal. Então, eu colocava os pins ali, montava aquele roteiro ali de visita, mapeava ali os concorrentes, né? Passava também nos concorrentes para entender como que estava a questão de precificação ali da região, porque é um fato muito importante quando você vai comprar um terreno, é saber como que a região se comporta do ponto de vista de oferta, né? Para, inclusive, você fazer aquela precificação na sua viabilidade. Perfeito. Então, é importante você entender todo o contexto ali do entorno do terreno que você está analisando. Legal. Então, cara, era uma estratégia de operação de guerra mesmo para visitar um terreno. E nessa época, quem comprava o terreno na MRV era basicamente o Rubens e os sócios dele. Mas a empresa começou a crescer. E aí isso foi antes do IPO, né? E a empresa se preparou para o IPO. E aí quando ela se preparou para o IPO, ela precisou estruturar as equipes para que o Rubens e os diretores ficassem mais ali na estratégia, né? Legal. E aí foi quando eu comecei a entrar mais a fundo nessa parte de prospecção e de compra de terreno. Então, assim, tem um período que é pós-IPO e antes-IPO da MRV. Né? O pós-IPO foi aquela loucura, né? Grana entrando e, cara, vamos comprar terreno. Comprar terreno, acelera, vamos lançar. Então, assim, eram metas bem agressivas e isso me deu uma boa bagagem aí para entender todo o funcionamento de compra de terreno, negociação, desde da prospecção, que a gente fazia lá uma prospecção bem ativa, né? Porque não dava para ficar esperando o terreno chegar, né? Você tem uma meta agressiva ali de lançamento, então o terreno tem que ir atrás. Na rua, mapeia os terrenos. Exatamente. Legal. Então, assim, não só receber a oferta passiva, né? Ali os terrenos que chegam, mas também você fomentar o mercado a trazer aquele terreno que é do seu interesse. Legal. Essa parte de fomentação de oferta ativa, ela dá muito resultado, é muito positiva, porque você direciona o corretor a buscar aquele terreno que você quer, né? Já dá o briefing. Você já dá o briefing completo, né? Então, ele já vai de forma mais direta ali para poder achar o terreno e você poder comprar, né? Legal. Então, a gente fazia eventos também de ofertas ativas, eram eventos que a gente fazia ali em hotéis, convidava os corretores, um café da manhã, e a gente fazia uma apresentação do que era a empresa, o que era também a forma de a gente prospectar os terrenos, quais tipos de terrenos que a gente queria, o briefing, né? Que é muito comum isso no mercado, e a gente acabava sendo ali mais assertivo quando a gente buscava esse tipo de prospecção, né? Então, era um trabalho bem denso, né, para poder atingir as metas da MRV, que eram bem agressivas e ainda hoje são, né? Então, eu me especializei muito nessa fase aí, na parte de novos negócios, né, na parte de prospecção. E, cara, comprei muito terreno na MRV, muito, muito, muito. E foi bacana porque eu participava desde a prospecção, a viabilidade, o desenvolvimento ali inicial do produto, negociação com o terreno, com o ternista e também a concepção ali do contrato, né? Ajudar a construir as cláusulas, né? Resolutivas. Então, eu costumo falar que a compra do terreno ela tem alguns pilares que são importantes e, cara, a gente não pode deixar de fazer, que é a viabilidade técnica, né? A viabilidade de mercado, a viabilidade jurídica e a viabilidade financeira. Então, são esses pilares aí que a gente acabava olhando antes de comprar o terreno.
Legal. E aí você comprava nessa época o terreno, você negociava, você ia até com o proprietário e depois passava para uma outra equipe desenvolver. Nessa época você ainda não cuidava de incorporação ou já cuidava da esteira seguinte? Não, como eu falei, o Minha Casa Minha Vida, ele é bem segmentado, né? É como se fosse uma esteira de produção de apartamentos, né? Então, para acontecer numa velocidade e num volume alto, o mercado segmenta as áreas. Então, eu atuava desde a prospecção até a compra do terreno. Legal. E aí ia numa fase inicial ali de desenvolvimento de produto também, né? Para direcionar qual produto que cabe ali na região. Legal. Porque quando você compra o terreno, você já imagina, né? O que você está colocando, você precisa passar para outra equipe depois, né? E assim, para você comprar o terreno, você precisa ter ali qual que é o produto que você vai, que se encaixa bem ali naquela região, né? Porque não dá para fazer uma viabilidade com um produto que não se encaixa. Né? Então, saber qual que é a oferta que está sendo ofertada na região, a demanda, né, por aquele tipo de apartamento. Então, saber se é mais compacto, se a planta é um pouco maior, se a renda também da região permite que você faça um apartamento um pouco maior. Geralmente, no Minha Casa Minha Vida, quanto mais compacto, melhor, né? Porque você consegue ali trazer um pouco mais de preço, de atratividade de preço para o cliente, né? Não, e essa questão que você falou de mapear bem o mercado regional é algo que eu vejo que muita gente negligencia, porque, cara, isso é um preço que custa caro lá na frente, quando você não analisa ali na compra do terreno, e que se lá na frente você lança um negócio que não vinga, cara, é um puta pênalti pra empresa, né? Sim. Então, mas assim, então vamos montar um checklist aqui. Então, quando você tá comprando um terreno, na tua cabeça, você tem que fazer validações técnicas. Certo. De mercado da região, financeiras, que seriam a viabilidade financeira, e jurídicas. E jurídica, né? Legal. O que esse rito de compra de terreno, né? Muitas empresas ignoram, né? E aí, quando ignoram qualquer um desses pilares, o resultado vem lá na frente. Sim. Ou o terreno é comprado errado, ou você tem um problema ambiental, ou você tem um problema de tempo de lançamento, né? Que isso impacta diretamente ali a TIR, também o resultado do empreendimento, né? Então, o importante é você ter esse checklist, como você bem me falou, né? E fazer, na prática, a adoção desse checklist. Então, assim, identificou o terreno, a primeira coisa que você tem que fazer preciso entender quais são as características técnicas desse terreno. Perfeito. Legislação, o que dá para fazer aqui? Quantas vezes dá para fazer aqui? E até uma dúvida, quando você está fazendo essa avaliação técnica, porque você me falou aqui de técnico, financeiro, jurídico e comercial, vamos dizer assim, né, do mercado. Mercadológico. Eu entendo que você está falando aqui com especialidades diferentes. Sim. Então, hoje, na sua cabeça, você acredita que o cara de novos negócios é o cara que tem que manjar de tudo isso e avaliar tudo isso? Ou geralmente ele se apoia em equipes complementares? Ou geralmente o time de novos negócios tem pessoas que cada uma faz esse tipo de análise? Sim. Como que você acredita que funciona bem para garantir a execução bem-sucedida desse checklist? Cara, excelente pergunta. Na realidade, assim, você não precisa saber de tudo, né? Mas você precisa ter noção um pouco de tudo. Você precisa, pelo menos, ter a noção geral do que é legislação, de como funciona ali a parte técnica, como funciona a parte financeira e também entender um pouco de mercado. Você não precisa ser especialista em cada um desses itens. Né? Tipo, você bate o olho e você fala, cara, topografia aqui, essa topografia aqui não é boa. Legal. Cara, você vai lá, assim, comprar terreno sem visitar, é impraticável, né? Você tem que visitar o terreno. Então, botar o pé no terreno é o primeiro passo. Perfeito. Chegou o terreno, cara, você tem que ir lá, né? Visitar o terreno. Entra no terreno, pisa lá no terreno. Suja o pé. Então, super comum, né? Inclusive, não só o prospectador, mas também o diretor, o gerente, o coordenador. Legal. É importante todo mundo ir no terreno. Porque, assim, você participa de um comitê, muitas vezes, né, de compra de terreno, como você vai defender a compra do terreno sem ter pisado no terreno? Sim, né? Então, é importante você visitar. Perfeito. E é uma coisa interessante, Gabriel, que ao longo desses anos que eu atuei na parte de novos negócios, eu percebi que, assim, não existe uma formação específica nas faculdades de engenharia, de arquitetura, você que fez arquitetura também deve saber disso, né? De direito, enfim, de economia, que ensina esse rito de compra de terreno, né? Não, literalmente não tem. Então, como não tem, cada um acaba fazendo do seu jeito, né? Então, você não... As empresas, geralmente, ali vão criando seus processos, né? Conforme a experiência e a necessidade de cada empresa. E isso traz uma série de seguranças para o processo. Então, se muda o analista que faz ali análise de um jeito, cara,
vai perder o processo. Já né? compromete ali a análise, Sim, né? O resultado perfeito. da análise. Então, o que eu pensei quando eu comecei a atuar na área de novos negócios? Cara, eu preciso desenhar um processo que eu consiga replicar em todas as empresas que eu trabalhar, ou até também passar isso para as pessoas que trabalham comigo, para que isso fique de uma forma automática e fácil de executar. Como se fosse um método de compra de terreno. Como se fosse um método de compra de terreno. Legal. E isso veio muito da minha cabeça de engenheiro, né? Como eu sou um cara que fiz ali engenharia, né? Então, na engenharia você aprende justamente a criar os processos e os métodos, para que você diminua ali a chance de falha, né? Perfeito. Então, o meu método e o meu processo de compra de terreno era justamente esse. Visita terreno, né? Você tem que ir lá no terreno, entender como funciona o terreno, olhar as características do terreno, até mesmo questão de solo. Cara, leva de vez em quando ali um graveto ali, finca no solo para ver se não tem água, cara, né? Sim, às vezes questão, cara, de árvore, curso né? d'água. Então, essas informações são fundamentais, né? Legal. E às vezes, só de você olhar no Google não resolve, né? Sim. Você que comprou terreno, você também sabe que isso é fundamental. Sim. Mas o que é importante é visitar o terreno, fazer um checklist ali de tudo que tem no terreno. Então, cara, ó, tem árvore, tem córrego, tem uma possível nascente aqui, tá minando água ali no terreno, né? Verificar também se não tem aquela questão de cheias, né? De chuvas, né? Sim, é importante também checar. Então tem uma série de análises técnicas ali que o que é interessante é fazer um checklist, né? Que você possa replicar esse checklist para não esquecer de nenhum detalhe ali da análise técnica. E você faz esse checklist antes de ir para o comitê, por exemplo, ou você deixa para o período da resolutiva para você ver com mais calma depois? O interessante é fazer antes, né? Eu recomendo sempre fazer antes. Por quê? Porque você vai para o comitê e também para a negociação com todas as informações ali completas, né? Até para você usar o prazo da negociação e das resolutivas para você resolver aquele problema técnico ou jurídico. E às vezes você acha ali alguma coisa que baixa o valor do terreno. Sem dúvida. Contaminação, um APP de uma nascente que não era conhecida antes. Sem dúvida. E que você perde a área líquida do terreno, né? Sim. A área utilizável. Sim. E deixa eu pegar um gancho aqui, Antônio, de uma coisa. Agora o pessoal do Minha Casa Minha Vida. Porque assim, quando a gente está comprando terreno pro Minha Casa Minha Vida, principalmente para empresas que têm já um produto padronizado, que eu imagino que era o caso da MRV já na época, isso facilita bastante. Muito. Né? Porque você já consegue fazer uma conta rápida do quanto cabe. Sim. Meio que o terreno tem que se moldar ao tipo de torre que você tem, senão você não faz. Você não vai fazer uma torre específica só para se adequar àquele empreendimento. Sim. Hoje em dia isso é muito comum mais no interior. Né? Em São Paulo acabou que, por falta de espaço, o pessoal está adequando as torres agora e ao tipo de terreno que tem. Uhum. Mas assim, falando de padrão MRV, vamos chamar assim, que é uma referência né? nacional e até internacional. Perfeito. Quais são as facilidades que você tinha como novos negócios de negociar uma área e pensar no produto que você vai ter ali a partir de um modelo de torre ou de torres, porque às vezes você tem mais de um tipo de produto, certo. Que você tinha dentro da tua esteira, o quanto isso facilitava para você negociar um terreno, fazer uma viabilidade, fazer uma conta, trazer celeridade para o processo, o que isso te facilitava? Cara, era muito rápido para a gente poder fazer conta, né? Porque você não precisava fazer um projeto, né? Ali, nem um estudo de massa, porque já estava pronto, né? É quase como se fosse um carimbo, né? Você tem lá o terreno está dentro das características que cabe o Minha Casa Minha Vida, né? Ele não pode ter uma declividade muito alta, né? Um aclive muito alto, né? Ele não pode ter um solo muito ruim, né? Do ponto de vista ali de argila, né? Ele tem que ter um solo firme para poder fazer uma fundação barata. E isso, a questão da padronização, ela nos dá uma possibilidade de velocidade de tomar decisão muito boa. Né? Então, isso nos dá uma vantagem competitiva para quem trabalha na Minha Casa Minha Vida, de tomar uma decisão mais rápida e também mais segura. Legal. Porque é replicar, né? Claro que ali você tem que entender também a característica do terreno. Então, às vezes, tem um pouquinho de declive. Vamos aproveitar aqui a parte do declive para fazer ali o lazer ou para fazer as vagas, né? E deixar as torres sempre saindo ali do chão, que é o mais adequado para Minha Casa Minha Vida. E na época você fazia o térreo mais 3 ali ou já tinha outro tipo de torre? Então, cara, até um fato bem curioso, né? Na época que eu trabalhei na MRV, era térreo mais 4, né? Térreo mais 4. Térreo mais 4. E, claro, tinha algumas cidades que não podia fazer térreo mais 4 sem elevador, então ia para o térreo mais 3. Mas em São Paulo era o térreo mais 4, né?
E aí o TR+4 era o forte da MRV. Carro-chefe. Carro-chefe e era, cara, margem boa, né? Alta demanda, preço. Não, e hoje em super tudo quanto é lugar que você vai, você vê esse predinho da MRV, né? Esse TR+4. E assim, por incrível que pareça, é um produto que ele é bonito, né? Assim, do ponto de... Ele é simples, mas é bonito e resolve a dor ali do cliente, que é a questão do preço, né? Perfeito. Então o Minha Casa Minha Vida, ele tem um papel muito importante na questão de dar dignidade de moradia para a população, né? E eu gosto bastante do Minha Casa Minha Vida porque tem um propósito por trás do Minha Casa Minha Vida, né? Além de gerar renda, de gerar emprego, tem essa questão também de resolver o problema da moradia aí, da questão de déficit habitacional, né? Que no Brasil é muito grande. Certo. Então, assim, o Minha Casa Minha Vida, ele dá velocidade de tomar decisão por causa da replicação. Então, você faz ali uma análise inicial técnica muito rápida, né, do terreno. Depois, você faz ali uma análise financeira também. No Minha Casa Minha Vida, o ideal é você fazer uma análise estática inicialmente, né? Porque não muda muita coisa ali para você poder tomar uma decisão rápida. E aí, futuramente, você faz uma análise um pouco mais detalhada ali do ponto de vista de fluxo de caixa, né? Legal. E aí, nessa análise de viabilidade, você já tem que ter ali demanda e oferta, né? Velocidade de vendas e também a questão do preço, que é muito importante, né? Para você poder definir ali quanto que vai ser seu VGV e também o custo de obra, né? Tem os parâmetros aí de mercado, né? Que o VGV geralmente pesa ali, o custo de obra na realidade pesa ali em torno de 50% do VGV, né? 50, 55, né? Então você tem que estar de olho nesses parâmetros macros, né? Para poder seguir ou não na compra de terreno. E aí depois vem a parte jurídica, né? A jurídica, a negociação, e ali você já tem lá a sua análise técnica, a sua análise financeira, você faz ali uma análise jurídica, até para você levar para o comitê, né, de compra de terreno ou de novos negócios, quais são os problemas ou não, né, que tem o terreno, né, da parte jurídica. Então tá tudo certo ali na parte jurídica, aí agora você vai para o comitê. Então leva para o comitê e apresenta a possibilidade de compra do terreno. Então, eu criei esse rito, né, e adoto esse rito de compra de terreno em todas as empresas que eu trabalho. E eu tento sempre criar esse processo, né, para que a gente tome a decisão de forma mais segura e mais rápida e eficiente. Legal, muito bom. E aí, assim, no teu currículo você diz, então, que você cuidou de novos negócios, mas que você também já cuidou de toda a parte do desenvolvimento do empreendimento, né? Sim. Então, a parte de legalização, a parte de produto. Então, pelo que eu entendi aqui, você ainda estava em novos negócios, mas com foco, né? Mais na aquisição do terreno. E aí me conta, continua a história, então. Aí depois você saiu, como é que foi? Você entrou em outro departamento lá dentro? Cara, assim, chegou um momento que eu comprava muito terreno, já estava comprando terreno assim, com os pés nas costas, né? Até de vez em quando fazia uma minutinha ali de terreno e mandava pro proprietário, né? Brincadeira, o jurídico não pode nem escutar eu falando isso. Mas assim, a gente tinha um volume muito grande de compra de terreno e isso me deu uma tranquilidade para falar assim, cara, eu preciso agora dar o próximo passo, né? E tentei ali dentro da MRV ver qual que poderia ser a possibilidade, né, de oportunidade de crescimento ali. E entendi que ainda ia ser muito segmentado, né? Se eu fosse, por exemplo, para a parte comercial, eu ia ficar só na parte comercial. Se eu fosse ali para a parte de incorporação, né, que é a parte mais técnica de legalização, né, dentro dessa estrutura, eu ia ficar muito focado ali na parte técnica. E aí ia ter mais do mesmo, né? Sempre focado em alguma determinada área. E aí foi quando eu entendi que, cara, para eu ter uma visão um pouco mais ampla, né, de todo o processo, eu ia ter que mudar de segmento. E isso ia me dar também uma bagagem de conhecer outro tipo de produto, outro tipo de atuação, outro tipo de segmento. E aí foi quando eu tive a oportunidade de mudar e receber o convite para ir para a OAS. Ah, legal. E aí na OAS, eles estavam chegando em São Paulo nessa época, né? Eles já tinham uma operação muito forte em Salvador, um nome também muito consolidado lá em Salvador, e eles estavam chegando em São Paulo. E o modelo de atuação deles era um pouco diferente. Eles tinham uma figura ali de dono de negócio, né? E aí, quando eu entrei na OAS, eu atuei como dono de negócio dentro da OAS. Que é o quê? O que é o dono de negócio? Conta Então, pro pessoal. o dono do negócio, ele vai no ciclo completo ali do negócio, né? De incorporação. Então, ele é responsável desde a prospecção do terreno até a entrega da chave para o cliente. Então, assim, identificou um terreno e comprou, cara, agora pepino é teu.
Então, você vai ter que trazer margem, você vai ter que trazer vendas, você vai ter que fazer a estratégia de marketing. E em algumas empresas, inclusive, você cuida ali também da parte de obra mesmo, de construção, né? Legal. Se a empresa é só incorporadora, você contrata uma construtora para poder fazer ali a obra. Então, É meio que como... Tentar até fazer um panorama que o pessoal entender. Então, é como se você fosse o cara que cuida da aquisição sim, e você meio que vira o padrinho daquele projeto, porque você vai meio que cuidar, você não vai fazer, obviamente, você não vai executar a obra, não é você que vai estar lá vendendo no stand, Sim. porque não tem como você fazer tudo, mas você vai meio que garantir sim. que o sucesso daquele negócio ocorra. Mais na ou menos isso? Na realidade, é mais que um padrinho, é o pai mesmo, né? Literalmente o pai. Literalmente é o pai do negócio ali, do projeto. Então, Baita modelo, hein, cara? conseguiu ali identificar um terreno que tenha potencial ali para ser desenvolvido, aí nessa época também a gente instituiu ali todos os comitês, né? Então, comitê de compra de terreno, comitê de desenvolvimento de produto, comitê ali de lançamento, comitê de contratação de obra, comitê de entrega de empreendimento. Então, nessa etapa da minha fase aí de atuação na empresa, eu implementei esses comitês, junto com a equipe lá que trabalhava comigo. Então, assim, isso me deu uma visão muito ampla de todo o ciclo do mercado imobiliário, da parte de incorporação. E aí, participei desde a compra de terreno até a entrega da chave lá, final para o cliente. Cara, um baita desafio. Né? Eu peguei empreendimentos ali que já tinham sido lançados, né? Então consegui participar também da entrega. Peguei empreendimento que já tinha sido lançado, então consegui participar ali da contratação de obra. E também fiz a abertura de algumas cidades para a OAS, como Guarulhos. O primeiro empreendimento ali da OAS em Guarulhos fui eu que prospectei, lancei e desenvolvi o produto ali. Né? No ABC também, o primeiro empreendimento da OAS depois dessa retomada. No ABC fui eu também que comprei o terreno, desenvolvi o produto, lancei, fiz toda a estratégia de marketing. Então, isso me deu uma visão muito legal do todo. Não, e cara, eu gostei muito desse título, né, que você falou da posição, que é o dono de projeto. É dono de negócio. Dono de negócio. Isso. Porque eu vejo que muita gente negligencia hoje a questão de, assim, as incorporadoras, geralmente, elas, como qualquer empresa, na verdade, elas são separadas por departamentos. Sim. Né? E aí a esteira a gente está num negócio de ciclo longo. Né? Então, o desenvolvimento do negócio, do empreendimento, ele passa por novos negócios, por produto, por legalização, comercial, marketing, tal, até chegar na mão do cliente 3, 4 anos depois. Isso aí. Quando você não tem um dono de negócio, a chance da essência desse negócio se perder no meio do caminho é grande. É muito grande. Né? E quando eu digo a essência, não estou falando aqui de forma figurativa, vamos falar de coisas reais, viabilidade. Sim. Cara, às vezes você fechou um negócio com a viabilidade lá de 20%, e quando você está lançando já está com viabilidade de 12%. Não, e quando entrega é 5%. E quando entrega é 5%. Então, assim, isso é muito perigoso. Né? Isso, entre outras coisas, o produto, a própria arquitetura, às vezes, quando a gente está falando de um produto mais sofisticado. Então, assim, essa posição da pessoa que cuida de toda a evolução do negócio, eu acho muito legal. Sim. Quando cabe dentro da empresa, de acordo com o volume, né? Que a gente sabe que não é uma posição tão simples, né? Às vezes é o próprio dono que faz isso e tudo bem. Mas é muito importante você ter uma pessoa olhando o ciclo inteiro do negócio. Sem dúvida. Porque aí você garante que a essência, tanto dos números, quanto da arquitetura, quanto da ideia do produto, seja mantida até o fim. Até literalmente o dia que você vai entregar a chave para os clientes, né? Perfeito. E uma coisa que você falou que eu queria aprofundar um pouco é sobre os ritos, né? Os rituais, ou sobre os comitês. Sim. Eu vejo que muita gente também deixa de fazer isso. Sim. Comitê é algo que eu acredito muito, porque é algo que é um evento simples, às vezes, de uma hora, onde você coloca cabeças importantes que tomam decisão e que podem dar uma opinião relevante para o desenvolvimento do empreendimento para opinarem sobre algo. Sim. Né? E às vezes a gente vai só tocando no dia a dia e não junta para falar. E, cara, não sei se você já passou por isso, mas eu já vi muita gente... um exemplo clássico. Cara, vamos lançar um produto, chega os caras da engenharia, putz, esse produto vai ficar caro de executar. Sim. Aí começa, mas por que você não viu antes? Sim. Não, mas por que você não me chamou para ver o projeto? Sim. Não, mas por que você não me chamou para ver o terreno quando você comprou o terreno? O que está escrito no contrato? Dá para se tratar? Então, assim, o comitê meio que mitiga isso. Né? Você envolve... Organiza isso, Você envolve os caras para falar assim, gente, tô comprando esse terreno. Tem 10% de inclinação. Vai ter muito custo de contenção? Vai dar para fazer esse tipo de torre que a gente dá para fazer? Sim. O projeto tá com qual característica? Então, assim,
Esse rito de comitê é algo que eu, Gabriel, acredito muito. Também sempre tentei praticar aí em todos os lugares que eu passei. E aí, assim, eu queria entender agora de forma pontual, como se a gente fosse fazer um checklist também, até para o pessoal pegar aí. Quais são os comitês que você acredita que são essenciais para garantir, tendo um dono de negócio ou não, mas para garantir que uma incorporadora mitigue riscos, né? Porque Sim. a gente está falando de um negócio com muitos riscos. Sim. É o terreno, é a obra, é a viabilidade, é o comercial, é o corretor, é o cara que está executando a obra, é o dono do terreno. Cara, é muito risco. É a prefeitura, né? Então, quais são os comitês que a gente não vai eliminar 100% dos riscos, mas a gente vai mitigar esses riscos envolvendo os responsáveis, né, necessários? Sim, perfeito. Excelente pergunta, Gabriel. E eu acredito muito assim, em dividir opiniões quando você vai tomar uma decisão, né? Legal. Claro que assim, é importante você como líder, às vezes, tomar a sua decisão sozinho, né? Mas quando você traz para a mesa cabeças diferentes para analisar um caso ali de compra de terreno, uma definição de produto, cara, vai sair muito melhor do que se você tomar a decisão sozinho, né? E cada vez mais as empresas estão se profissionalizando para seguir esse caminho. Antigamente, só o dono que acabava fazendo tudo, né? E muitas empresas surgiram assim, deram certo assim, mas assumiram uma série de riscos, né? Compraram terreno ali com nascente, compraram terreno ali com problema de documentação, atrasou o lançamento. Então, assim, naquela época lá atrás, onde o dono iniciou a empresa, cara, tem que ir para frente e fazer. Não tem jeito, né? Não tem que ter comitê, né? O cara tem que sobreviver, o cara tem que tirar o negócio do zero. Então, talvez nesse primeiro momento, quando a empresa está muito pequena, você não precisa ter comitê, né? Para você ter ali uma agilidade e assumir seus riscos ali. Claro que, assim, por mais que a empresa seja pequena, o ideal é que você crie alguns processos ali de validação, né? Para você tomar decisão com mais segurança. E no começo, talvez terceirizar também, pegar um consultor jurídico, né? Um cara mais técnico de projeto, talvez. Então, assim, não dá também só para engessar tudo em volta do comitê, dependendo do porte da empresa. Então, a estrutura do comitê ela tem que estar adequada ao porte da empresa. Na minha visão, se a empresa ela é mais robusta, tem lá um VGV alto de lançamento por ano, compra bastante terreno, ela tem que ter todos os comitês possíveis, que aí eu acredito que tem que ter o comitê de novos negócios, que é compra de terreno. Para comprar o terreno, então. Comprar o vamos terreno. Lá. Primeiro comitê. Comitê de novos negócios. O primeiro comitê é o comitê de novos negócios. Tá. Você compra ali, faz toda a análise de terreno, que é o que eu já comentei aqui anteriormente. Legal. O segundo comitê é definição de produto. Por quê? Não adianta você definir um produto com tua equipe de incorporação ou equipe de produtos e chegar lá na frente e o comercial fala, peraí, cara, esse produto aqui não vai vender. Sim. Né? Sim. E eu já vi muito isso acontecer. Eu também já. Todo mundo já viu, na verdade. Eu também já, bastante. Então, quando você traz para a mesa o comercial junto para definir produto, cara, o comercial está trazendo a visão dele do que vende. Né? Embora a gente tenha a visão técnica, a visão ali do que é factível fazer do ponto de vista de produto, tem que trazer a visão de mercado. Então, nesse momento, o comitê de produto, decisão técnica também é importante, comercial e até também o pessoal da engenharia. Porque ali, você olha ali às vezes a planta, você fala, cara, ó, aqui não vai caber esse shaft aqui, cara. Não vai dar para fazer aqui a parte de... Vai ter muita contenção. Vai ter muita contenção. Terraplanagem vai ser, cara, que é algo que pega muito na minha casa e minha vida, é isso. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que nessa parte aqui de desenvolvimento de produto, você tem 3 fatores ali, 3 peças-chave que são importantes participar, que é o comercial, a engenharia e, claro, ali o pessoal de produto, né? Sim, enfim, a equipe de incorporação que executa o projeto, né? Legal. E aí, saindo ali de produto, aí sim, desenvolve produto. Até, na minha opinião, acho que o comitê de produto tem que acontecer ali antes de ir para a prefeitura, o ideal, né? Antes de protocolar o projeto da prefeitura, porque aí você já vai protocolar o projeto mais redondinho ali dentro já da visão de do que todos aprovam, né? E aí depois ir para um comitê de lançamento. Legal. E aí, na minha visão, o comitê de lançamento ele deve acontecer quase no finalzinho da aprovação do projeto, antes ali de você protocolar o RI. Certo. Porque aí você traz toda a parte financeira, que aí eu acho que o enfoque no comitê de lançamento tem que ser análise financeira. Legal, né? legal. Até, como você citou, cara, lá no começo você tem uma margem para comprar o terreno. O projeto foi evoluindo, foi se transformando ali, se desenvolvendo. O custo permanece o mesmo,
né? O detalhamento ali do projeto vai trazer algum custo extra de que você não tinha previsto lá na viabilidade? Antes era uma ideia, agora é um projeto. Exatamente. Como é que tá, né? Então, essa parte da viabilidade, cara, eu sou muito criterioso, né? Legal. Você que trabalhou comigo sabe que a gente fazia análise de viabilidade para todos os cenários, né? Então, eu sou muito criterioso com essa questão da viabilidade. Então, assim, nasceu o terreno lá, comprou o terreno, tem uma margem lá, cara, a gente tem que garantir que essa margem continue ou até seja melhor do que na compra do terreno. Perfeito, né? perfeito. Então, o comitê de lançamento é para isso, na minha visão. Legal. E aí você valida ali um pouco mais do detalhe do custo de obra, né? Pega um orçamento já mais parametrizado ali, né? Com algum detalhamento já de projeto, né? E aí você revisita toda essa viabilidade e aprova o lançamento ou não. Então, esses 3 comitês aqui, na minha visão, eles são, cara, fundamentais. E são comitês, então, pré-lançamento, certo? Antes do Pré-lançamento, lançamento. Esse eu acho que, assim, nenhuma empresa deveria abrir mão desses comitês. Legal, Nenhuma, legal. de porte algum. Eu acredito que esses comitês são super relevantes. Show. E aí tem outros comitês que eu também acho que são relevantes, né? A parte ali de projeto e de obra, né? Eu costumo falar que um comitê técnico, que aí traz a parte de análise de projeto e também de custo de obra e execução, né? E depois o comitê de entrega. Legal. É claro que entre esse período aí do lançamento até a entrega, normalmente você tem reuniões de acompanhamento das viabilidades, né? Para saber se o que você projetou lá na viabilidade, das vendas, do custo, se está se confirmando ou não. E se não está, o que você vai fazer para poder voltar ali para o centro da margem, que é o que você tinha combinado no comitê de lançamento. Então você tocou num ponto muito importante, que é a questão da garantia da margem do começo ao fim. Sim. E na minha visão, o dono de negócio ou o gerente de corporação ou o diretor de incorporação, alguém tem que... Tem que ter um responsável para olhar isso. Alguém né? tem que ficar Sim, responsável por sim, isso. sim, né? sim. Porque é um tempo longo que passa, né? Da compra do terreno até a entrega das chaves. Perfeito. E muita coisa acontece. E no Brasil ainda mais, tudo muda, né? Juros, taxa de juros aumenta, custo de obra aumenta, né? O preço às vezes fica ali um pouco estagnado ou não, né? Enfim, no Brasil em 3, 4 anos, que é o ciclo aí completo da incorporação, tudo muda. Né? Então tem que ter sim um dono ali para poder garantir que a margem vai ser entregue. Ó, eu vou até vou dar uma dica baseada nisso que você está falando, cara. Eu vejo já, assim, conversando com muita gente, às vezes o pessoal tem dificuldade para, cara, qual que é a meta que eu dou para o meu time de novos negócios? Qual que é a meta que eu dou para o meu time de legalização para fomentar ali, estimular o pessoal? Cara, seja novos negócios, seja incorporação, ou quem quer que seja, eu acredito que geralmente é novos negócios, uma meta bem legal para você dar para esse cara é o seguinte, cara, você precisa comprar tantos terrenos, né? Acho que é o mais trivial, né? Mas, cara, você precisa me garantir uma margem, a margem que você está fechando hoje o terreno e a margem de lançamento pode ter uma variação no máximo de X. Ou tem que ser igual ou mais. Sim. Por quê? Cara, às vezes, uma grande incorporadora ou até média, que já está ali num ritmo que às vezes o dono não consegue olhar no detalhe todas as coisas, às vezes os caras botam terreno para dentro e faz uma concepção errada de um produto ali. E só para fechar, pô, bati minha meta do VGV. Cara, isso acontece. E não é às vezes nem por maldade, às vezes é por não ter o checklist, né? Às vezes por não ter o checklist também, né? Por não ter aquela maturidade. Sim. Então, quando você estimula o cara a fechar terreno, mas a garantir uma margem até o lançamento, pelo menos, porque o ciclo é muito grande, né? Sim. Então, se for até o fim da obra, acho que é mais delicado. Mas até o lançamento, que geralmente é um ciclo ali de 1 ano, 2 anos no máximo, é uma meta bem legal. Sim. Porque aí você estimula o cara não a só fechar negócios, mas a fechar bons negócios. Perfeito. Negócios que vão trazer rentabilidade para a empresa, né? Perfeito. Então, é algo que eu acredito muito e que acho que resolve a dor de muita gente, né? E eu acredito o seguinte, Gabriel, quando você coloca o time para trabalhar em conjunto, né? Porque o time de novos negócios, de desenvolvimento de produto, incorporação, ele acaba sendo um só, né? Eu, com a minha atuação na área de... Bom ponto, cara. De incorporação, né? Quando eu atuei ali como diretor de incorporação e novos negócios, por exemplo, na Planeta, você tem ali as equipes embaixo do seu guarda-chuva, né? Legal. E, cara, é uma unidade ali. Tem que ser uma unidade. Não pode ter aquela separação. Não existe essa separação. Rincha, né, cara? Até tem algumas empresas que separam, né? Você coloca ali um diretor de novos negócios e um diretor de incorporação. Perfeito. Mas você não pode deixar de ter a sinergia entre as duas áreas, né? Sim. Porque, assim, não é só comprar o terreno. Aí
Se você compra o terreno ali, muitas vezes, sem a validação da incorporação, do comercial, cara, você está criando um problema para a tua empresa. Sim. Você está criando um problema ali, muitas vezes, de margem, de viabilidade de produto e de prejuízo. Né? Então, eu acho que você tocou num ponto super relevante, que é ter a integração das áreas. Eu super concordo com você. Não, e assim, o legal é você colocar essa turma na mesma sala, Sim. para cada um enxergar o problema do outro, se complementar, se ajudar, porque, cara, no fim, são equipes diferentes, com focos diferentes, novos negócios, comprar terreno, legalização, legalizar lá, aprovar nas prefeituras, produto é fazer o projeto. Cara, legal, cada um na sua cadeira. Mas, se algum desses se desorienta em relação aos outros, lascou, cara. É igual uma engrenagem, né? Cara, não dá, cara. É uma engrenagem. E isso é um risco muito grande para a incorporadora. Porque, às vezes, você tem a rincha. Não, o pessoal lá de legalização não tá se dando bem com o pessoal de produto. Cara, isso é um perigo, cara. Esses caras precisam ser melhores amigos, cara. Eu sempre falava isso pra minha equipe. Eu falava assim, vocês precisam ser melhores amigos do pessoal da área do lado. E eu, como gestor, eu realmente falava, gente, vamos todo mundo para a mesma sala, reunião semanal. Sim. Mas eu tô vendo coisa... Cara, você vai ver coisas de outra equipe, não tem problema, porque você precisa entender o que essa equipe tá fazendo e o quanto isso te impacta. Sim. E é até bom também para entender como funciona o todo, né? Perfeito. Às vezes o cara fica só ali no AutoCAD ali, o cara não sabe o que é VPL, o que é... E é o que eu te falei, você não tem... Hoje em dia eu desconheço, pelo menos, você não tem um curso, né, de faculdade, de graduação ali, que vai te ensinar tudo isso. Então, você vai ter que aprender muitas vezes na prática. E como que você aprende na prática? Vivenciando ali as outras áreas, né? Sim. Aprendendo com o outro, né? Então, você sabe muito bem, da minha opinião, em relação à questão de equipe, né? Eu gosto de trazer pessoas que se complementam, né? E isso tem um ponto positivo, que... Cara, você consegue trazer ali um suporte diferente do outro, né? Um suporta o outro. Mas também eu tenho outro lado, né? Às vezes você gera um atrito porque são perfis diferentes, totalmente diferentes. Mas tem uma coisa que é muito importante. Tá todo mundo na mesma página. E como que você pode garantir que fique todo mundo na mesma página? Fazendo as reuniões de acompanhamento, né? Tendo ali um roteiro, né? Um rito ali de checagem do que está acontecendo, né? Com um cronograma. É importante as pessoas entenderem também as datas, né, que foram acordadas ali para, por exemplo, dar retorno ali da resolutiva do terreno, ou da aprovação, ou do protocolo do projeto, ou do RI. Então você tem que garantir que aquelas datas sejam atingidas, sejam cumpridas. Perfeito. Porque senão cada um fica olhando só para o seu quadrado ali e o negócio não sai. E cara, uma coisa que eu vejo, pegando esse gancho que você está falando, muita gente, assim como o nosso mercado imobiliário, ele é muito complexo, cara. Ele tem muitas etapas, muitos números, muitas informações com relevâncias grandes. E eu percebo que às vezes a pessoa que está manuseando ali alguma informação, vamos falar ainda da etapa de desenvolvimento, o cara às vezes não sabe o impacto daquilo, cara. Sim. Então, cara, sei lá, vou pegar um exemplo bobo. Fração ideal de uma NBR. Cara, parece bobo, mas isso, se não for bem feito, traz uma consequência grande frente, né? no RI, na entrega, o cara vai ver que não está batendo, e aí não dá mais para retificar. Então, assim, pegando o gancho que você está falando, eu acho que é muito legal, visto que tem muita complexidade, o que a gente lida no dia a dia, a gente treinar a equipe para o cara realmente entender o que ele está fazendo e o impacto que aquilo tem. Sim. Porque, cara, tem coisas muito impactantes que às vezes estão na mão de um cara mais júnior, e esse cara não tem noção do que ele está fazendo. Sim. Ele só está fazendo, ele aprendeu ali a pegar, protocolar e vai. E, cara, então assim, óbvio que você precisa ter um cara mais sênior, né, acompanhando ele, mas eu, como gestor de equipe, e acho que isso vale para qualquer negócio, não só para o nosso, mas principalmente para o nosso, que é muito complexo, cara, sentar com os caras, você tá entendendo isso? Quer que eu te ensine? Quer entender o impacto disso? E aí, quando você põe a galera na mesma sala, os caras começam a falar, opa, peraí, se eu fazer o meu projeto legal aqui de qualquer jeito, vai impactar o sei lá o que lá na frente. Sim. Então, entre outros vários exemplos, né? Sim. Então, cara, acho que esse é um bom aprendizado. É um ponto importante. E é uma coisa que, assim, Gabriel, se cada um tem sua forma de trabalho, né? Se cada um que passar pela empresa deixar a sua forma de trabalho, a empresa não tem processo e vai depender 100% daquela pessoa. Então, o importante é também você trazer os processos
e os sistemas adequados para que a gente tenha ali o controle de tudo, né? De tudo que está acontecendo. Então, se a gente tem ali uma análise de terreno, cara, vamos fazer aquele checklist ali para a gente poder definir como padrão, né? Passou daquilo ali, viabilidade. Qual que é o padrão de viabilidade que a gente vai adotar? Então, essa padronização também, eu também sou um cara muito chato com isso, né? Por onde eu passo, eu vou tentando organizar essa questão do processo e olhar a questão da padronização, né? Porque não adianta, daqui a pouco eu mudo lá de empresa ou alguém muda de empresa, se perde tudo, se fica só na mão das pessoas, né? Então, o importante é você criar os processos e ter os sistemas adequados ali para poder fazer essa análise completa aí do ciclo, né? Então, como que eu faço o checklist ali da compra de terreno, a viabilidade tá utilizando os padrões corretos, a questão do checklist ali de aprovação e de incorporação, do registro de incorporação, como você comentou, cara, conferiu o quadro da NBR, conferiu ali as áreas, fez a conferência, checagem de tudo. Então, isso é super importante, né? E aí você vai para o próximo passo, que é fazer o lançamento. Aí no lançamento, você tem ali também a questão do stand, da preparação dos decorados, né? Da estratégia de marketing, das imagens. As imagens também a gente não falou, mas as imagens é um ponto muito relevante e que costuma dar muito problema, né? Você sabe bem disso. Por quê? Porque quando você não tem esse rito, as imagens elas não casam com o que está sendo aprovado. Sim. As imagens, às vezes, não casam com o que vai ser entregue. Vai ser entregue. Sim. E aí o cliente olha aquela imagem maravilhosa, onde não tem, por exemplo, um duto de ar-condicionado passando, né? Uma sanca ali que não estava previsto. Eu falo, cara, mas não está na minha planta, não está na minha imagem. Então você começa a gerar incompatibilidades ali. Então, por isso que é muito importante ter essa integração entre as equipes e ter esse processo e tudo documentado. Cara, sistema para documentar tudo, né? Então, acho que é muito importante ter esse rito completo aí da área de incorporação. Cara, você me forçou a fazer uma pergunta agora muito intencional, né, cara? O que você usa? Ou o que você acredita? Como que você organizava? Você falou de sistema, né? Sim. De plataforma. Sim. Você usava algum sistema? Você usava várias ferramentas? A tua equipe, né? Você, às vezes, já como um diretor, às vezes você não está muito no operacional ali, mas... como que você organizava para ver tarefa, para ver viabilidade, para ver mapa, para ver projeto, para ver arquivo? Cara, muita coisa. Né? Existia um sistema? Você usava alguma coisa? Como que você fazia isso? Cara, assim, tem vários sistemas, né? Tem sistema ali para fazer pesquisa de mercado, tem sistema ali para fazer viabilidade, para fazer acompanhamento ali das tarefas, o pipeline de projetos. Então tem várias formas, inclusive dashboard, as empresas às vezes desenvolvem ali sua ferramenta própria, né? Mas algo integrado, cara, eu não vi no mercado ainda, né? Tem algumas que são um pouco mais integradas, mas ainda não tem nenhuma ferramenta que integra tudo, né? Desde a compra do terreno até o lançamento, até a entrega das chaves, por exemplo, não tem nenhuma ferramenta que integra tudo. Eu acho que tem uma dor latente aí no mercado, justamente para criar uma ferramenta que faça essa integração desde a prospecção até a entrega das chaves para o cliente, né? Para ter ali todo o acompanhamento do ciclo do empreendimento. Não, enquanto você estava falando aqui, eu até lembrei que a gente viveu essa dor juntos, né? Exatamente. De querer organizar o land bank da empresa, mapear, centralizar as informações. Sim. E no fim do dia a gente não achou, né, uma plataforma que realmente reunisse tudo. E assim, a gente conseguia tocar no dia a dia. Planilha, um planner, um Trello, uma viabilidade em alguma plataforma que já existe. O famoso Google Earth, né, com os KMZs lá. Mas, cara, no fim do dia, eu lembro, cara, você fala, onde que tá o KMZ do tal coisa? Cara, você não achava. Não era por incompetência minha ou da equipe. Ou da própria empresa, né? Não é culpa porque, da empresa difícil também. de organizar um monte de arquivo que não se conecta, né? Sim. E, cara, foi justamente dessa ideia que nasceu no Vink, né? Então, na época até comentei contigo e tal, porque realmente eu, como gestor de negócio... Sentiu essa dor na pele, né? E, cara, eu atuei tanto no operacional, minha escola foi ali na parte de legalização, prefeitura, depois novos negócios, depois produto. Então, eu acabei tendo essa visão operacional de todo o desenvolvimento e depois eu fui pro estratégico também. Certo. De começar a olhar, sentar do teu lado, olhar, ver a estratégia, preciso analisar dashboard. Até o dia que eu falei, cara, não tem uma ferramenta que faça isso, né? E
A gente está falando de um mercado que tem muito dinheiro, que topa investir nisso, grande, né? É grande, cara. É muito... Uhum. Cara, tem VGV de bilhão rolando, movimenta a economia no Brasil. Exatamente. Né? Então, eu, na época, achei um pecado. Falei, não, cara, peraí, tem que ter alguma coisa que organize. E não estamos falando de nenhuma inovação, assim, que nunca ninguém viu. A gente está falando de juntar ferramentas que são essenciais para a gestão de uma incorporadora dos seus empreendimentos, no mesmo ambiente, tudo se conectando e, óbvio, tem que ser gostoso, tem que ser fácil de mexer. Sim. Então, a Nuvink nasceu muito nesse sentido de unificar essas dores, né, essas ferramentas para deixar de ser dor, né, para estar no mesmo ambiente. E aí, cara, hoje, se você chegasse para mim e falasse assim, Gabriel, onde que tá? Falar, cara, entra aqui, ó. Você já tem o VGV, você tem a viabilidade, o nosso cronograma de lançamento é esse. Cara, vamos fechar um terreno, vamos fazer um comitê. Cara, não precisa mais de PowerPoint, ficar lá cara, 2 horas. Isso é música para meus ouvidos aqui, cara. Isso cara, é isso. Então, assim, o mercado imobiliário merece, né, uma ferramenta que faça isso. A gente aqui na Nuvink está se empenhando bastante para fazer isso dar certo mesmo. Já está dando certo, na verdade, as incorporadoras já estão entrando, muita gente testando. Mas, assim, está sendo legal o feedback da turma, porque eles vêm com a dor, eles falam, Gabriel, eu tô na planilha. Sim. Hoje eu tô realmente na planilha. Sim. E quando eu quero acessar a planilha, eu não acho, porque o meu assistente salvou sei lá onde e não atualizou. E aí eu quero ver o BI e eu tenho que contratar um cara para fazer o BI. E não está integrado, Não está integrado. E aí, excluíram a planilha, estragou o BI. Então, assim, cara, a ideia é que isso acabe, né? Falando de incorporadoras, porque isso vai estar centralizado num lugar agora. Sim. E, tá sendo legal, assim. O pessoal tá dando boas devolutivas aí. E o que é legal, que você comentou, Gabriel, de fato, é uma dor que o mercado tem, né? O mercado imobiliário tem. E às vezes pode parecer bobagem essa questão de processo, de organizar o terreno, de fazer os ritos ali de comitê. Mas, cara, as margens são tão apertadas que qualquer diferença que você consiga ganhar ali, do ponto de vista de não correr risco, não errar no preço, não errar na comissão, por exemplo, que pagar 2 vezes se você não tem o terreno cadastrado lá. Esse é o case clássico de novos negócios. Então, o corretor às vezes manda um terreno no seu celular, né? No meu, do dono da empresa, né? Da copeira lá, ele manda todo mundo, né? E aí ele... O que pegar, pegou. O que pegar, pegou. E aí ele acha que aquele terreno lá, cara, se ele morrer, ele vai levar pro caixão lá e falar, cara, isso aqui é herança dos meus filhos, porque se um dia a incorporadora comprar esse terreno, vai ter que me pagar comissão. Isso aí. E acontece muito disso, às vezes, né? Porque o corretor ele tem um trabalho também muito relevante ali na prospecção do terreno. Total. E ele dedica muito tempo e sem ganhar nada. Ele só vai ganhar quando o negócio é efetivado. Só investindo ali, né? Só está investindo, né? Então, o corretor ele se preocupa muito com essa questão do terreno, né? Para quem ele enviou a oferta e se de fato ele vai ter a segurança de receber a comissão. E aí, quando você vem com a organização onde você centraliza todas essas ofertas, você acabou com esse problema de que você não vai... Não lembro se eu já vi esse terreno. Não lembro se eu já vi, ou comprei através de outro corretor e não respeitei a oferta do corretor lá, que me mandou primeiro, né? Perfeito. Então você acaba com esse problema. Perfeito. E é um problema que dói no bolso, né? Porque você pagar 2 vezes comissão, né? De um terreno que custa aí milhões de reais, cara, isso vai impactar na tua operação, na tua margem. Por conta de uma informação que você deixou por conta de uma informação ali. boba ali, né? Sim. Ter uma centralização que organize isso, né? Sim. Então, esse foi um papel também que nós fizemos, né? Na última empresa que a gente trabalhou, de a gente organizar como é que é feita essa oferta de terreno. Né? Por onde entra essa oferta? Né? Quem está mandando... Vamos fazer um cadastro aqui para que fique registrado ali quem fez a oferta, para eu não correr o risco de pagar 2 vezes a comissão. Que isso afeta diretamente o resultado da empresa. Sim. E, cara, você me deu um ensinamento na época, que eu vou carregar para a vida, que eu acho que o mundo precisa conhecer ele, que é... Ixi, lá vem. Não deixe os corretores sem resposta, cara. Isso aí. Putz, cara, isso aí é legal, cara. Porque no fim do dia, se você parar para perceber, uma incorporadora, ela depende muito do corretor para achar bons negócios. Sim. Certo? Sim. E ela depende muito do corretor para vender o seu produto para o cliente depois. Sim. Então, olha que louco, cara. Você desenvolve produto, arquiteto, time de novos negócios, viabilidade. E, no fim, quem vai apresentar esse produto para o cliente é o corretor. Exatamente. Que é uma pessoa que não estava ali no dia a dia. Então, cara, eu vejo que hoje as empresas, nas incorporadoras, em alguns casos, né? Não é em todos os casos, mas... às vezes pode negligenciar ou subestimar o trabalho do corretor. Sim. E, cara, na verdade, o corretor é um cara que você tem que
amar esse cara, assim, e cuidar muito dele. Você tem que ser melhor amigo desse cara, né? Como eu falei. Sem dúvida. Porque esse cara vai te trazer bons negócios, esse cara vai falar com o teu cliente, em vez de você falar, ele vai falar com o teu cliente, né? Então, quando você me deu esse ensinamento lá atrás, cara, que eu guardo ainda até hoje, Legal. faz muito sentido e faz diferença. Sim. Porque quando você responde o cara fala, por mais que você fale não, Sim. cara, não quero, não vou comprar esse terreno, Sim. não quero atuar nessa cidade. Pô, Gabriel, obrigado, cara, porque agora eu já sei que você não vai mais atuar aqui. Onde que você quer atuar? Ah, quero atuar na cidade X. Você faz uma fidelização do cara ali, né? É isso. Mas deixa eu dar o crédito, então, para a pessoa correta, né? Provavelmente o Leandro Galli, que é meu amigo, que deve assistir esse podcast aqui, ele que me fez esse ensinamento aí de dar resposta sempre a todos os corretores, né? Olha, é uma corrente, então. Então eu aprendi muito com ele isso, né? De atender bem os corretores e dar resposta aos corretores. Porque, cara, o corretor, ele faz um trabalho ali de formiguinha, né? E é como eu falei, cara, ele faz um investimento grande de tempo, né? E ele não recebe nada por aquilo. Então, eu sempre tive o respeito, né? E o cuidado de dar a resposta pro cara. Sim. Mesmo que fosse assim, cara, ó, vou analisar aqui o seu terreno. Ou, cara, não viabiliza. Se não viabiliza, responde rápido, cara. Ó, não dá. Não dá. Não é a característica que eu tô procurando, né? Então, você tira um problema e tira a ansiedade do cara de ficar esperando a resposta, né? Porque muitas vezes ele fica lá com a expectativa de que você tá analisando, que você pode fechar, e ele fica lá esperando. Então, se não viabiliza, cara, dá resposta rápida. Não quero o terreno, não faz sentido. Vai estudar? Responde rápido também. Cara, ó, vou estudar o seu terreno aqui, te dou a resposta semana que vem. Né? Então, o importante é o cara ter respostas. Por quê? Porque quando um dia você não estiver na empresa ou se estiver em outra empresa, cara, ele vai lembrar de você. Você vai falar assim, cara, o Gabriel me respondia, o Anthony me dava resposta. Então, para que eu vou levar meu terreno para um cara que nem me responde? Sim. Então, você cria ali uma fidelização do cara. Legal. E também um respeito ao trabalho do cara, que, o cara é super fundamental ali na prospecção do terreno, né? Legal, muito, muito bom, cara. Acho que é um tema que precisava ser falado, cara. Acho que é muito, muito bom. E, cara, de tudo então que você já fez, você tem algum case aí que você gostaria de trazer da tua carreira? Vixe, cara, nesses 20 anos, mais de 20 anos aí de atuação... Um mega terreno que você comprou, um mega lançamento, enfim. Tiveram vários cases, mas assim, ó, tem um que eu gosto de falar bastante, foi um case na MRV, que inclusive é algo bem fora da caixa, né? Que foi a compra do Clube Banespa, ali em Pirituba. Né? Piritubão? Piritubão. Ô, louco, sério? Porra, cara, sério mesmo? Sim, eu participei aí da prospecção desse terreno, da análise ali do terreno, né? Das negociações. Nossa, aquilo ali E, cara, isso aí pra mim foi um aprendizado e um case super relevante pra vida, né? Que eu gosto de contar. E era um terreno que, nessa época, a gente já comentou, né? A MRV trabalhava muito um produto ali, TR+4, né? TR+8. Lá é mais alto o produto, né? Tem elevador lá. Lá tem, lá torre alta, né? Então, nessa época, era algo muito disruptivo para a MRV comprar um terreno com essas características, né? Terreno grande, dentro da cidade. O tamanho do adensamento ali, né? E a demolição, né? Tinha uma demolição lá gigantesca, porque além de ter sido o clube do Banespa, ela também tinha sido uma sede administrativa lá do Banespa, onde tinha colunas de concreto de mais de 80 centímetros, de 1 metro de largura, cara. Então, é um negócio bem volumoso, punk. E o desafio ali foi justamente encontrar meios para que despertasse o interesse ali do Rubens, do Eduardo Fischer na época, né? Em comprar esse terreno. Então, foi um trabalho ali com o Leandro Galli, na época que era meu diretor, de montar um case justamente para mostrar que era uma oportunidade única que a MRV tinha. Entendi. Então, até então, foi o maior terreno já comprado aí pela MRV em São Paulo, né? Tiramos aí da mão de grandes incorporadoras que atuavam aí no médio ou alto padrão, né? O Rubens participou diretamente das negociações com o Santander. Carta fechada, proposta, carta fechada, cara. Não era negociação de mesa, entendeu? Cara, você sabia que eu trabalhei numa empresa, na época eu era gerente de produtos lá, né? Então, eu cuidava literalmente do desenvolvimento dos produtos. Sim. E a gente estava fazendo uma expansão para São Paulo. Cara, vendo o terreno também para fazer grandes adensamentos e tal. E eu peguei minha equipe um dia e fui até o Piritubão outros empreendimentos para mostrar para eles. Cara, olha isso aqui que os caras fizeram. Eles fizeram uma ruazinha aqui. Sim. Olha, tem bastante edifício garagem lá, né? Eles são bem altos. Então, eu falei assim, isso aqui é um exemplo de
de resultado, né? De um empreendimento que traz resultado para a empresa. Sim. Né? Óbvio, é bastante adensado, né? Tem vários pontos ali, mas assim, é um mega empreendimento. Tenho certeza que é um mega sucesso, porque muita gente mora lá, né? Sim, então, virou um case, eu acho que no sentido, assim, para incorporadoras, né? De um grande empreendimento. E, cara, coincidência, eu fui lá e realmente fiz. A gente foi em alguns outros ali também na região. E muito bom. E tira uma dúvida, para fechar agora. Qual é a dica que você daria para um cara que está começando agora a trabalhar na parte ali de desenvolvimento de um empreendimento, novos negócios, legalização? E eu vou até contextualizar a pergunta, tá? A gente falou aqui que é um negócio complexo, que é um negócio que não se aprende na faculdade, que é um negócio que tem muito risco, que é um negócio que envolve muita gente. Sim. Então, assim, talvez o cara que tenha assistido falou, vou repensar aí se eu trabalho nesse setor, né? Mas no fim do dia, cara, é legal, é um baita mercado, é um propósito legal, né? Que é de dar moradia para as pessoas e tal, seja no alto, no médio ou no baixo padrão. Mas assim, dada toda essa complexidade, né? Qual que é a maior dica que você dá pro cara que tá querendo entrar, ou até que já entrou, que já tá trabalhando ali, que almeja crescer nesse ramo, nessas áreas, né, do desenvolvimento ali antes do lançamento? Qual que é a maior dica que você dá para esse cara? Cara, eu acho que o primeiro ponto que ele tem que ter é brilho nos olhos. Então, assim, se você tiver brilho nos olhos, você já tem 90% ali do negócio conquistado, né? Você tem que acordar todos os dias e não se perguntar o que eu estou fazendo aqui. Mas sim, cara, eu estou indo fazer o que eu gosto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Então, desde quando eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, eu levei muito isso em conta. Porque você passa muito tempo trabalhando, né? Então, se você faz uma coisa que não faz sentido para você, né, que você se questiona e fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Cara, não faz, não entra. Né? Mas você tem que ter primeiro brilho nos olhos. E depois falar o seguinte, cara, eu faço isso com paixão, eu faço isso com vontade, é o que eu gosto de fazer. Claro que assim, nem tudo são flores, né? Você não vai conseguir fazer 100% tudo que você quer ou que você gosta de fazer. Mas, cara, aquilo te dá prazer quando você acorda e entra no trabalho e sabe o que você vai fazer? Te dá? Então, cara, comece por aí. Já está no caminho. Já está no caminho. O segundo ponto que eu acho que é muito importante é você se preparar. Né? Eu passei a minha vida inteira, né, estudando, me preparando, não porque eu sou o cara mais inteligente do mundo, mas porque eu falei assim, cara, eu tenho os gaps, eu sei onde estão as minhas falhas e eu preciso me preparar para corrigir essas falhas e para me desenvolver. Então, assim, depende 100% de você. Você tem que trazer isso para você e assumir a responsabilidade da carreira e da sua vida e falar assim, cara, eu preciso mudar nisso, eu preciso evoluir nisso, eu preciso aprimorar nisso. Então, você tem que ter autoconsciência do que você precisa melhorar e ter a responsabilidade de fazer isso por conta. Então, não terceiriza, cara. Não é culpa do chefe, não é culpa do mercado, não é culpa dos juros, não é culpa do corretor. Porque sempre... terceirizar é muito fácil, terceirizar né? é muito fácil. Terceirizar a culpa das coisas é muito fácil. E assim, Gabriel, é muito fácil terceirizar e o nosso automático é achar desculpa. É achar desculpa para tudo. Né? Então, cara, esquece desculpa, assume a responsabilidade de tudo. Cara, o corretor não tá trazendo terreno bom, não é culpa do corretor, cara. É culpa sua, que não foi lá e não conversou com o corretor direito, não deu brief, direito, né? Cara, não tá, o mercado tá ruim, a taxa de juros tá ruim. Cara, você vai ter que negociar melhor o seu terreno. Você vai ter que forçar ali uma permuta, vai ter que aumentar o prazo. Poxa, o terreno aqui não cabe o produto. Cara, você vai ter que negociar melhor com o proprietário. Então, a responsabilidade no final é sua. Então, eu adoto bastante isso na minha vida. Eu acho que para quem quer ter um sucesso aí no mercado imobiliário, tem que ter esses pontos aí que eu comentei. Legal, né? O Anthony, inclusive, é um cara... Conversando aqui antes de iniciar o podcast, o cara falou assim... acordei hoje 5 da manhã, fiz devocional, treinei, levei meu filho para a escola e a gente se encontrou 8h30, né? Então, eu falei, o cara realmente é um cara disciplinado, né? Um cara que desde que a gente trabalhou junto, enfim, ele já era, né? Me influenciou muito nesse sentido. Sim. Cara, legal. E, sim, só para fechar mesmo... E, na realidade, assim, você tem que construir essa autodisciplina, né? Porque não é fácil ser disciplinado, né? Você acordar ali cedo. Eu sou um cara que gosto de fazer meu devocional, né? Tenho minha parte espiritual ali e tal. Legal.
Acordo cedinho porque, cara, se eu não fizer isso muito cedo, meu filho vai lá e não vai deixar eu fazer, que ele acorda cedo também. E aí você vai passar o dia sem eu vou fazer. passar o dia sem fazer. Então é questão de você se organizar e manter essa disciplina. Então acordo cedo, é importante ter o equilíbrio ali também, não só espiritual, mas também da parte física, né? Alimentação. A parte física ela é muito importante porque ela vai te dar energia, cara, vai te dar concentração, vai te dar foco, né? A questão também de você ter o desenvolvimento também acadêmico, né? De ler um livro, não precisa ser uma faculdade, né? Mas ler um livro diferente, se esforce para você poder aprender algo novo. Então eu acho que isso é muito importante. Muito bom, ó. Bons conselhos, hein? Isso não serve só para o mercado imobiliário, né? Serve para qualquer pessoa no mundo, cara. Aí. Muito bom, Antony. Cara, obrigado demais por ter vindo. É um prazerzaço ter conseguido abrir o Nuvincast com você, com um cara que eu gosto, com um cara que tá próximo. Espero que seja um sucesso. Cara, e inclusive gostei muito do nosso papo. Quero que você venha mais vezes. Com certeza, cara. Pra te entrevistar alguém juntos, né? Vai ser um prazer. Muito bom, cara. Sim, que seja longo. Prazer. E desejo pra você, cara, sucesso aí nessa nova empreitada aí da Nuvink. Eu tenho certeza que vai dar certo. Já está dando certo, né? Sim. Porque, como a gente comentou, resolve uma dor latente ali do mercado, né? E tem muito para poder crescer e expandir aí para o mercado nacional, cara. E parabéns pela iniciativa. É um prazer estar aqui com você. É um cara que eu admiro muito também. Um cara jovem, um cara cabeça para frente, inovador. Parabéns pela Nuvink, pelo podcast. Muito bom, muito bom. E para você que está assistindo, que gostou, segue a gente no canal do YouTube, segue a gente no Instagram, segue o Antony. O Antony agora é um cara que tá com o Instagram bem ativo, né, Antony? Isso aí. Qual que é teu Instagram? Fala aí, cara. Então, meu Instagram, Gabriel, é Antony K. Oliveira. Legal. Então, segue lá o Antony. Ele é um cara que posta muito conteúdo do mercado imobiliário, ele posta muito conteúdo de família, de... oportunidades de investimento. Oportunidades de investimento, treino, disciplina. Ele meio que tá fazendo um mix disso tudo. E, cara, acho que, inclusive, fez muito sentido com o que a gente falou aqui, né? Sim. Porque a gente falou tanto do mercado, quanto aí, no fim, agora você trouxe mais essa visão de desenvolvimento pessoal, né? Sim. Então, cara, acho que é muito importante isso estar alinhado para quem quer atuar nesse mercado, que não é um mercado fácil, né? Não é abrir sitezinho ali e vender qualquer coisa, é um negócio realmente complexo. Bom, queria falar que toda essa conversa tem muito link com a Nuvink. Então, a Nuvink hoje é uma ferramenta feita para o mercado imobiliário, justamente para resolver essas dores, para resolver boa parte dessas dores que a gente conversou. A gente organiza no mesmo ambiente cronograma, viabilidade, mapa, dashboards, gestão de arquivos, entre várias outras coisas, todas centralizadas no mesmo ambiente. Então, você que ainda não conhece a Nuvink, segue a gente, comenta aqui no vídeo, me chama no meu perfil e a gente vai conversar. Pessoal, obrigado. Muito bom. Valeu! Valeu.